Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos, a nossa lição será Aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, que diz assim: Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto que lemos, sem sombra de dúvida, é um texto que pode gerar algum tipo de nó na cabeça de qualquer um que apenas ler esse texto de forma isolada, sem levar em consideração o contexto todo da carta aos Hebreus. Existem algumas ideias que vão aparecer na carta aos Hebreus, como, por exemplo, a ideia de que Cristo Jesus é Deus eterno, um com o Pai, um com o Espírito Santo, faz parte, portanto, da Trindade divina. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu Filho. Hebreus 1, verso 3 vai dizer isso. Ele é santo, inculpável, sem mácula. Hebreus 4, verso 15, Hebreus 7, versos 26 a 28, Hebreus 9, 14, Hebreus 10, versos 5 a 10. Tudo isso vai aparecer ali na carta aos Hebreus. O que é que isso significa? Significa que Jesus ele não teve que superar algum tipo de imperfeição. Ele não teve que deixar de ser perfeito ou de uma condição de desobediência para obediência, de imperfeição moral ou ética para poder se tornar perfeito. Não é isso que o texto está dizendo. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que Jesus passou por um processo de aperfeiçoamento que deu a ele os meios para que ele pudesse nos salvar. Ou seja, ele foi aperfeiçoado no sentido de poder tornar-se nosso Salvador através do sofrimento. Havia alguma coisa, pelo menos segundo aquilo que é a lógica que o autor da carta aos Hebreus está trabalhando, havia alguma coisa que, para que ele, segunda pessoa da Trindade Divina, pudesse vir e tornar-se um de nós, tornar-se o nosso representante como humanidade, não havia apenas a possibilidade de fazer com que ele assumisse a natureza humana, mas o processo de sofrimento que ele acabou passando fez com que ele pudesse entender algumas coisas que talvez de outra forma, se bem que ele é Deus e ele tem todo o conhecimento de todas as coisas, mas aqui a ideia de conhecer é um conhecimento experimental. Não é um conhecimento no sentido de saber que algo existe ou que algo é assim ou assado. É conhecer no sentido de experimentar, de saber, de ter vivido, de ter tido contato com. Esse saber que Cristo Jesus teve, de ter sofrido em todas as coisas, esse sofrimento fez dele alguém capaz de nos salvar. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, mas quando eu olho para a minha própria história, os momentos em que eu passei pelos sofrimentos mais intensos foram os momentos em que aprendi as lições mais preciosas da minha vida. É claro que nós não podemos comparar a nossa história com a história de Cristo Jesus, porque, em primeiro lugar, nós não somos deuses, nós não somos eternos, nós não somos onipotentes, oniscientes e onipresentes, mas o fato é que houve um aprendizado. Como é isso? Bom, a gente vai ter que chegar no céu para descobrir tudo em pormenor. Mas houve um tipo de aprendizado que Cristo Jesus teve através do sofrimento. E existem três parágrafos que vão aparecer aqui no nosso texto que nos dão uma indicação do que isso significa. O primeiro parágrafo vai dizer assim, ó: Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para se tornar o capitão da nossa salvação, como Hebreus capítulo 2, verso 10 vai dizer. Ele teve que morrer na cruz como um sacrifício, a fim de que o Pai pudesse ter os meios legais para nos salvar. Foi oferta de sacrifício perfeita e única, como Deus, ele poderia nos julgar, mas como sacrifício, ele poderia nos salvar.
E você encontra agora em Cristo Jesus essas duas coisas. Quando você olha para aquilo que acontecia no santuário todos os dias, com a morte do cordeirinho, era a coisa mais injusta que você poderia imaginar. Um cordeirinho inocente, sem culpa, sendo degolado porque alguém mentiu, roubou, cobiçou, adulterou, porque alguém adorou um outro Deus. Porque um pecado foi cometido por uma pessoa, um animal inocente teria que morrer. Isso era uma coisa injusta. E ao mesmo tempo não era uma coisa bonita de se ver. Degolar um cordeirinho, aparar ali o seu sangue, levá-lo para dentro do santuário. Você encontrava ali, por um lado, o algoz, que era o pecador, e encontrava ali também a vítima, que era o cordeiro. Por isso, Jesus é apresentado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é Deus. Então, como Deus, ele tem autoridade para julgar. E o mais interessante é que quando você olha para a Bíblia, você descobre que todo julgamento foi entregue a ele. Então, ele vai julgar, mas ele também se tornou a vítima, ele se tornou o cordeiro, o sacrifício em favor do ser humano, ele sofreu em favor do ser humano. E então, como juiz, ele pode julgar, absolver ou condenar, mas como sacrifício, ele pode salvar. E agora, quando um Deus, que ao mesmo tempo é o juiz, mas ele também foi o sacrifício, quando ele entra em cena para poder julgar, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Porque ele sabe o preço que foi exigido pelo pecado e sabe também que ele não exigiu absolutamente nada do pecador, a não ser que o pecador aceitasse o que ele fez por ele. Aceitasse o sacrifício de sofrimento que ele fez por ele na cruz do Calvário. Portanto, não existe nenhum tipo de desculpa que a gente pode oferecer para Deus para poder dizer, eu não me salvei porque o Senhor não quis. Não. Tudo que ele podia fazer para nos salvar, ele fez, e Cristo Jesus não apenas nos salvou, ele se tornou uma vítima para que nós pudéssemos ter a salvação. Um segundo parágrafo que vai aparecer aqui, tentando explicar esse aprendizado de Cristo Jesus pelo sofrimento, é o texto que diz assim: o filho aprendeu obediência por meio dos sofrimentos. Hebreus 5, verso 8 fala sobre isso. A obediência era necessária para duas coisas: para tornar o seu sacrifício aceitável. Hebreus 9, 14 fala sobre isso. Hebreus 10, verso 5 a 10 também fala sobre isso. E ao mesmo tempo para torná-lo nosso exemplo, porque de nós também é cobrada obediência. Hebreus 5, 9. E Jesus, ele aprendeu a obediência, porque ele nunca tinha tido experimentado. Como Deus, a quem ele deveria obedecer? Como Filho eterno, e um com Deus, ele foi honrado como governante do universo. Portanto, Jesus, ele não passou da desobediência para a obediência, mas da soberania e domínio à submissão e obediência. O exaltado Filho de Deus tornou-se o obediente Filho do homem. O que esse texto está dizendo para a gente? Está dizendo que Jesus nunca tinha experimentado a obediência. Ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo. Quem obedece a quem na Trindade Divina? Não existe essa ideia de obediência porque eles são coeternos, são coiguais. Possuem uma natureza que é única deles. Possuem uma personalidade diferente, mas eles são Deus. São onipotentes, oniscientes, onipresentes, características que são exclusivas deles. Portanto, agora, quando ele vem para tornar-se um de nós, o sofrimento fez com que ele aprendesse a obediência. Nunca foi desobediente. Mas você pode imaginar que para alguém que sempre teve autoridade, para alguém que sempre foi soberano, ter que agora abrir mão da sua soberania. Ele não deixou de o ser, mas ele escolheu não usar a sua soberania e ser obediente ao plano do Pai. Você percebe nitidamente Jesus sendo obediente ao plano do Pai, a ponto de, no Getsemane, ele dizer para o Pai, não quero morrer. E por causa do sofrimento, ele sofre, ele transpira grossas gotas de sangue. Então ele ora em angústia, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando, no livro das Atos Nações, Ellen White vai mencionar que o Pai enviou o anjo Gabriel até ele, que disse, você pode voltar, se você quiser.
mas se você voltar, a humanidade está perdida para sempre. Então ele termina a oração dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele estava disposto a obedecer mesmo que a sua natureza relutasse diante daquilo que estava para acontecer, diante do sofrimento. Portanto, o sofrimento ensinou a ser obediente. E isso tudo porque ele sabia que de nós seria exigido também obediência. E uma terceira e última questão que explica aqui a questão do aprendizado de Cristo Jesus. Os sofrimentos, eles revelam Jesus como nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Hebreus 2, versos 17 e 18. Os sofrimentos não o tornaram mais misericordioso, mas foi por sua misericórdia que ele se ofereceu para poder morrer na cruz para nos salvar. Foi por meio do seu sofrimento que a realidade do amor fraterno de Jesus foi verdadeiramente expressa e revelada. Quem, ao olhar para a cruz de Cristo Jesus e perceber o Filho de Deus se esvaindo em sangue, não consegue entender até onde foi o amor de Deus. Portanto, através do sofrimento, ele pôde não apenas amar, porque o amor é uma característica da divindade, porque a 1 João capítulo 4, 8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Então ele não precisou aprender a amar, porque ele é amor, a sua natureza é amor. Cada manifestação de amor que nós temos uns pelos outros é algo que emana da parte de Deus. Mas o que ele pôde fazer através do sofrimento foi mostrar até que ponto Deus ama o pecador. Fantástico esse aprendizado de Cristo Jesus. Eu queria orar nesse momento pedindo ao Senhor para que nos ajudasse a aprender também. Nos momentos mais difíceis da nossa história, nos momentos mais difíceis da nossa vida, por mais complexos que sejam eles, nós possamos aprender que através do sofrimento nós temos a possibilidade, sim, de conseguir entender algumas coisas que nós não seríamos capazes de entender se não passássemos por essas experiências. Cristo passou por isso. E nós somos chamados, às vezes, a trilhar o mesmo caminho. E se isso acontecer, Deus nos dê capacidade para podermos fazer esse aprendizado. Vamos orar a Deus pedindo para que nos ajude a viver isso. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que mesmo o sofrimento é uma experiência de aprendizado para nós, assim como foi para Cristo. Ajuda-nos a aprender as lições que o Senhor quer para nós, pois em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?